surgir. E a gente precisa ter um mínimo de ética, um mínimo de parâmetro para garantir que as pessoas não sejam desconsideradas nesse processo, né? Então eu acho que isso é o primeiro ponto. Bem, diante disso a gente tem diversos temas que se relacionam à questão da bioética e à questão do biodireito, né? Que eu repito mais uma vez. O biodireito ele se relaciona não a uma discussão filosófica, mas aos aspectos jurídicos, né? As implicações jurídicas dessas discussões. Então, só para vocês terem noção, por exemplo, a questão da eutanásia, né? Que em muitos países ainda é um problema, inclusive aqui no Brasil. Nós temos, inclusive, alguns estudos que falam sobre o testamento vital, né? Sobre quando uma pessoa ela já chega num ponto da sua vida onde ela pode deixar no testamento as instruções para que, se ela não puder escolher, né, seja com um tratamento médico, ou então desliga os meus aparelhos, ela, antes dela chegar nesse estágio onde ela não pode falar, ela deixa explícito nesse testamento o que ela quer que seja feito, né? Se ela quer que desliguem os aparelhos, se ela quer continuar, né, que tentem reanimá-la ou que tentem esperar para que ela volte. Gente, os gatos eles estão enlouquecidos aqui, tá? Ignorem. Eles estão correndo, subindo, daqui a pouco vai ter gato voando atrás de mim, tá? Mas, basicamente, o testamento vital, ele já vem sendo utilizado em alguns hospitais em São Paulo, né? Para aqueles pacientes que realmente chegaram num ponto do tratamento onde eles não, talvez eles não queiram mais ser tratados, né? Talvez eles só queiram que desliguem os aparelhos, tá? Então, esse é uma das implicações jurídicas. Outra implicação jurídica que a gente pode trazer para esse debate é a questão da doação de órgãos. Hoje em dia, no Brasil, a gente tem um banco de órgãos que está extremamente carente, né? A gente tem uma fila enorme pelo SUS para as pessoas que estão precisando de um transplante, mas você só pode fazer a retirada dos órgãos e a doação se você tiver a autorização da família. E muitas vezes a pessoa ela quer doar os órgãos, mas ela não deixa isso registrado em nenhum documento e ela também não fala para a família. Então a família muitas vezes diz, não, olha, a gente não vai fazer a doação. Inclusive na carteirinha da OAB, na carteira de advogado, você pode colocar essa opção. Desde que você seja maior de 18 anos, você tem a possibilidade de fazer a doação de órgãos, né? É uma pena que poucas pessoas saibam, né, que existe a possibilidade de você colocar na sua documentação ou que você pode, inclusive, deixar um testamento, né? Agora, eu posso pegar aqui um papel, deixar e entregar nas mãos de uma pessoa de minha confiança, dizendo que eu posso fazer a doação, seja do meu corpo todo, se eu quiser doar meu corpo, por exemplo, para uma faculdade de medicina, para eu ser analisado, isso também é possível. O que não é hoje mais possível é você utilizar os corpos, por exemplo, de pessoas que foram enterradas como indigentes, né? Porque isso é claramente atentatório. Hoje, os cadáveres que tem nas faculdades de medicina, enfim, da área da saúde, eles são de antes dessas regulações, tá? Então, esse seria um dos pontos, a questão de como a gente vai dispor do nosso próprio corpo, né? Inclusive para tratamentos experimentais. Existem pessoas que participam voluntariamente de estudos para novas drogas, novos tratamentos. Só que esses estudos, eles são conduzidos mediante o consentimento dos participantes. Então, se eu estou participando, eu tenho o direito de assinar um termo, né, de consentimento livre, prévio e informado, tá? Então, essas seriam implicações jurídicas. Bem, a gente tem várias questões. A eutanásia é uma delas, é uma questão muito problemática aqui no Brasil, porque o direito de morrer ele ainda é muito controverso, né? Existe a possibilidade de você escolher o direito de morrer naturalmente, tá? Como isso acontece? Muitos hospitais, principalmente na região sul e sudeste, as pessoas
de idade mais avançada, que estão, enfim, já com muitos problemas, por exemplo, com uma pancreatite ou então um problema respiratório, muitas vezes elas assinam um termo, quando elas ainda estão lúcidas, né, claro, dizendo que elas se responsabilizam pela interrupção do tratamento e elas vão para casa e elas ficam só em tratamento domiciliar, esperando a morte. E as pesquisas têm apontado, olha só que coisa irônica, que os pacientes que escolhem essa opção, eles passam mais tempo vivos, sem nenhum cuidado, do que aqueles pacientes que ficam fazendo o tratamento paliativo no hospital. Por quê? Porque elas ficam em casa, perto dos familiares, elas têm toda uma dieta especial para poder se alimentar bem, então a qualidade de vida é tão maior e melhor que elas acabam vivendo meses a mais do que aqueles pacientes que optam por ficar no hospital, tá? Mas a eutanásia em si no Brasil, ela ainda é um tema muito polêmico, né? E que carece de regulação. Então, se você ajudar uma pessoa, por exemplo, uma pessoa tetraplégica, tá? A ela simplesmente acabar com a própria vida, você vai esbarrar numa tipificação do Código Penal, tá? Por que eu tô dizendo isso? Tem um filme super famoso, que é aquele filme Mar Adentro, que fala sobre um rapaz que ele era super esportista e tal, e ele, enfim, ele até conversa com um padre, muitos aqui já devem ter visto, e ele opta, né, por tomar um veneno para poder morrer. Ele não vai conseguir pegar o veneno sozinho, ele precisa da ajuda de alguém. Então, participação em suicídio, quando você ajuda uma pessoa a cometer suicídio, isso é crime pelo Código Penal brasileiro, né? Mas qual é o papel do médico nesse cenário? Lógico que o médico, ele tem o dever de salvar vidas, de proteger a vida. Mas será que isso tem que ser a todo custo com uma pessoa que se sente sem dignidade nenhuma presa a uma cama de hospital? Porque, assim, nem todas as pessoas vão ter estrutura psicológica para lidar com uma mudança dessa de vida, né? Eu não sei quantos aqui conhecem, por exemplo, a história da Laís Souza, que ela era uma ginasta brasileira, ela estava esquiando no Canadá, parece, não sei se foi Estados Unidos ou Canadá, ela foi esquiar e ela sofreu um acidente, ela ficou tetraplégica. Só que assim, hoje ela trabalha na Comissão Olímpica Brasileira, ela faz parte do Comitê Brasileiro de Ginastas e, enfim, ela trabalha, ela estuda, ela tem uma companheira, ela tem uma vida basicamente normal e ela posta as sessões de fisioterapia dela. Mas assim, nem todo mundo consegue se adaptar. E aí, você vai impor, enquanto médico, uma vida de sofrimento psicológico para uma pessoa que não consegue aceitar essa condição? Fica o questionamento, né? Além disso, gente, a gente tem também algumas questões de engenharia genética, né? Isso é uma coisa que está sendo muito discutida, mas ainda é um tabu. E é necessário falar, porque a gente já faz engenharia genética, a gente já faz melhoramento genético em espécies de planta para consumo alimentício, em animais para consumo alimentício, né? Boas, vacas, porcos, a gente consegue fazer esse melhoramento genético. E aí, quando a gente chega na questão do melhoramento genético dos seres humanos, a gente chega no impasse. Por quê? Por um lado, se você começar a trabalhar o melhoramento genético voltado, por exemplo, para a prevenção de doenças muito, muito, muito sérias, de síndromes muito sérias, como, por exemplo, a síndrome de Cornélio de Lange, que é uma síndrome que ela incapacita a pessoa que tem, né, de diversas formas, tanto fisicamente quanto mentalmente, é uma condição que ela exige um acompanhamento constante do indivíduo que tem. Ao mesmo tempo, você está correndo o risco de fazer um melhoramento genético eugênico, de dizer, não, eu não quero pessoas que tenham esses defeitos, essas imperfeições, né? Todos que já conheceram uma pessoa que tem a síndrome Cornélio de Lange ou seus familiares sabem que é uma doença, assim, não é uma doença
porque existe uma diferença entre doença e síndrome, tá? Síndrome é um conjunto de sintomas, de fatores e características. Mas sabe que é uma síndrome que realmente ela causa um sofrimento muito intenso nas pessoas que têm. A expectativa de vida é muito baixa, a pessoa não desenvolve, ela fica para sempre como se fosse uma criança. E assim, o corpo da pessoa é muito demandado, muito. Tanto que eu conheci uma pessoa que tinha essa síndrome e ela constantemente tinha que ir pro hospital porque ela tinha um problema no esôfago e aí o